Paz, meus irmãos, boa noite. Estou sem voz, porque que culto, hein, meus irmãos? Como é bom poder nós estarmos juntos louvando, adorando, em casa, na mesa, em família. É muito bom ter família. Eu quero fazer uma oração. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos essa noite de alguma forma, Senhor, que o Teu Espírito Santo comece a capturar a nossa mente, que o Teu Espírito capture o nosso coração nessa noite. Nós estamos na mesa e há irmãos sentados, Senhor, nessa mesa. É uma mesa do banquete, onde há alimento para todos. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha e nos frustre nessa noite. Que o Senhor tire de nós as seguranças que nos protege. Eu oro por mentes nessa noite que tudo tem que fazer sentido na mente. Pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Que a fé venha ser renovada nessa noite. Que haja uma liberação, Senhor, daquilo que só Tu podes fazer. Eu oro também por corações que estão duros, como pedra, Senhor. Que essa noite as águas do Teu Espírito venham transbordar como uma abundante chuva, Senhor. Transformando corações de pedras em uma terra fértil. Em nome de Jesus. Por favor, Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Em Lucas 9, no versículo 2, vai dizer assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Meus irmãos, nós temos recebido a cada domingo palavras desculpa, é que estava arriscado, 9:23. Em cima do 3 estava arriscado. 9:23, perdão, gente. 23 e 24. Vamos ler novamente. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Nós temos sido levados ou conduzidos a cada palavra, irmãos, a um caminho de morte, a um caminho de martírio. Antes de tudo, estamos juntos, hein? Wander, Lucas, feliz de você estar aqui. Nós temos sido conduzidos para esse lugar, a um caminho de martírio, a um caminho de morte do nosso ego, do nosso eu. E quando eu recebi a notícia do pastorzão, que eu iria compartilhar a mensagem aqui, foi bem antecipado, foi bastante tempo. E me veio algo que eu anotei para mim não esquecer. Me veio um sentimento e me levou a 2015. Aonde era um divino que chegou aqui em Porto Velho, não tinha família ainda, era um jovem procurando vencer na vida, né? Vencer na vida, estudar, trabalhar. E jovem de interior, sempre Porto Velho é a menina dos olhos, porque aqui tem oportunidades para todos.
E em 2015 eu lembro que eu subi aquela ladeira ali da São Lucas, na Joaquim Nabuco. Morava eu e meu primo Giovanni. E lá na época lá a vida não era muito legal. Então a gente tinha que escolher ou o café, ou a janta, ou o almoço. Eu lembro que eu tava com a fome de mochila, uma fome ali à noite, voltando da faculdade. E eu lembro que o Espírito falou comigo, ele falou, eu estou com você. Sabe, quando você se sente só, mas o Espírito brada no seu interior, dizendo assim, eu estou contigo, cara. Porque nesses dias eu tenho sido lembrado que a nossa única opção, ou o nosso tudo deve ser o Senhor. Tudo que nós temos é o Senhor. As demais coisas se tornam um complemento, sabe? Se tornam acessórios, se tornam como a cereja de um bolo. Então o Senhor me levou lá dizendo assim, tu lembra quando eu era tudo na tua vida? Por quê? Porque nesse tempo, dia após dia, mesa após mesa, nós temos sido lembrados de que o Senhor tem que ser tudo nas nossas vidas. E aí muitos de vocês que a gente congregava junto no Areal vão lembrar daquele tempo. E o Senhor de fato era o que nos movia, o que nos encorajava. E aí eu venho com essa missão nessa noite, de te lembrar, meu irmão. Enquanto eu orava esses dias, o sentimento que vinha no meu coração é lembrá-los de algumas coisas. Talvez alguns já esqueceram de algumas coisas. Já se esqueceram de como foi, de como era, de como o Senhor era para você. Quem o Senhor era para você. E eu venho com essa missão, meio da palavra e da ação do Espírito, que Ele venha te ferir essa noite com essa lembrança e te leve anos atrás, se for preciso, de quem você era quando você conheceu o Senhor. Talvez muitos de nós vamos dizer assim, eu era imaturo, hoje eu sou maduro. Mas o imaturo de lá atrás se derramava na presença na hora dos louvores. E aqui eu não estou colocando ninguém dentro de um nicho. Eu estou querendo lembrar, se um dia você chorou e se quebrantou na presença, e hoje você se trata como maduro, sinto em te dizer, você está frio, irmão. Porque quem é maduro pode continuar sendo maduro, mas não. Qual é o problema em se quebrantar na presença? Qual o problema em o Senhor nos tocar e nos tomar por inteiro? Porque nós queremos Ele por inteiro, e Ele nos quer por inteiro também. Nós não queremos só a alegria do Senhor, nós queremos o seu corpo, o seu sangue, a sua alegria e o seu sofrimento. Não é um Cristo fragmentado, irmãos. Então o Senhor nesses dias me lembrou disso, e glória a Deus, porque são dias que nós temos vivido isso. A cada mesa, a cada conferência que vamos, a cada culto que somos ministrados, nós somos cortados por dentro. Nós somos lembrados de coisas. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor te lembre de coisas. Lembre quem você já foi. E se você ainda não foi, é um outro sentimento que eu quero, no nome de Jesus, que você abra os seus ouvidos espirituais, o seu coração. Se você nunca experimentou, a oportunidade pode ser hoje. Ou talvez você já tenha experimentado, porque no meio da adoração o Espírito estava pairando e está pairando sobre esse lugar. Então, abra o seu coração, meu irmão, porque nós precisamos experimentar não só de um momento, mas de um Cristo que é por inteiro. Por isso, aquele que quiser ganhar a sua vida, precisa perdê-la. E aquele que perder a sua vida, esse ganhará. É meio confuso, parece, né? Mas todos os dias nós somos chamados para uma vida de perda. No nosso trabalho, o Senhor nos chama para perder em momentos que nós podemos ganhar. Mas quando nós perdemos ao olhar natural, nós estamos ganhando. Nós estamos nos aproximando, nós estamos encarnando, nós estamos nos tornando parecidos ao nosso Pai, ao nosso amado, ao nosso amigo, ao nosso Senhor, ao nosso Cristo. Seja lá como você conhece Ele, Ele é completo, Ele é tudo isso. E eu gostaria de, nesse início, usar a figura de Paulo para nós termos alguém como referência, porque Paulo aponta muito para a figura de Cristo. Nós já falamos de Cristo, que Ele é esse Cristo por inteiro. Mas Paulo também sofreu na pele coisas
que eu quero compartilhar nessa noite. E antes de nós entrarmos mais a fundo, só quero te lembrar mais uma coisa. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Talvez nós mudamos, mas Ele não mudou. O Deus do passado é o Deus de agora, e Ele já está no futuro. O Deus do passado estava lá. O Deus do presente está aqui, mas Ele já está no teu futuro também. Precisa ter uma convicção, por isso que é alfa e ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Ele é todas as coisas. Essa consciência tem que nos ferir todos os dias. Paulo também trilhou esse caminho. De perseguidor, ele se encontrou, ou o Senhor encontrou com ele e levou ele para filho. De servo e amigo, de servo, o Senhor os levou a amigo. De perseguidor, os tornou filho. De quem era servo, levou para um nível de intimidade de amigo. E de prisioneiro do pecado, ele foi conduzido para prisioneiro de Cristo. O Senhor no passado nos olhava e nos via no império das trevas, mas o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Por isso que eu venho te lembrar. Talvez seja o momento de nós fazermos uma reflexão, de nós pedirmos ao Senhor para que Ele coloque os nossos olhos para dentro de nós, para que o Senhor de alguma forma nos faça refletir quem nós somos, quem nós éramos, quem nós poderemos ser. Se eu pudesse dar um tempo para essa mensagem, que para mim é o mais difícil, eu coloquei: com Jesus no caminho, nada é desperdiçado. Primeiro, eu quero trilhar com vocês um caminho. E o primeiro passo, o primeiro ponto, está em João 13, no versículo 1. O primeiro ponto é: onde os filhos aprendem a amar. Onde os filhos aprendem a amar. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus revela que o discipulado começa com filiação. Discipulado é o filho amado que está aprendendo a servir. Os primeiros passos, a amar e a cuidar. Mas quando ele amadurece, o filho se torna amigo do pai, participante da sua vontade. Em João 13, Jesus lavou os pés dos discípulos, e nós bem sabemos, inclusive ontem no casamento nós fomos lembrados disso. E eu vejo Jesus fazendo uma pedagogia com os seus discípulos, porque ele mostra e ele fala: vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou, mas eu lavei os pés de vocês, então vão e façam o mesmo. Jesus, ele sempre é pedagógico, irmãos. Isso que nesse primeiro ponto, que é o primeiro passo que eu digo, é um lugar de filiação, aonde os filhos, por meio do amor do pai, que é ter os seus pés lavados, aprendem a amar também. Então nesse primeiro ponto, os filhos recebem uma filiação do pai, mas aí de forma progressiva eles vão desenvolvendo uma relação com o pai. E à medida que eles vão crescendo em relacionamento, em intimidade, eles vão amadurecendo ao ponto de que eles se tornam amigos do pai. Por isso que o pai diz: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque o servo ou o empregado não sabe o que passa no coração do seu patrão, porque ele não é amigo. Mas quando nós nos tornamos amigos de fato de alguém, meu amigo, aí você sabe o que passa no coração. Eu estou falando de amigo de verdade. Então Jesus, ele quer nos levar para esse lugar. Ele ensina os discípulos por meio do exemplo. Ele lava os pés daqueles homens.
Aqueles homens entendam, capturem alguma coisa no espírito. Mas ele é tão pedagógico que ele precisa fazer de forma que eles enxerguem. Por mais que eles não conseguissem ou viessem não conseguir entender aquilo, Jesus desce, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés deles. E aí, meu irmão, não tem como não entender isso. Então ele nos chama para esse lugar, onde nós já estamos nele. Muitos de nós, ou a grande maioria, o Senhor nos encontrou, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e nós correspondemos, e hoje nós dizemos que nós o aceitamos. E no meio desse processo de relacionamento com o Senhor, nós vamos amadurecendo nas relações uns com os outros, nas nossas mesas de comunhão, na nossa vida de intimidade um com o outro, porque o Cristo, o Jesus que nós conhecemos, ele se revela por meio dos relacionamentos com uns com os outros. Eu não tenho tudo, e glória a Deus por isso. Então nesse passo, nesse caminhar, nesse trajeto, nós vamos entendendo que quando nós nos tornamos filhos maduros, nós nos tornamos amigos íntimos do Pai, aonde nós olhamos para o Pai. E eu queria fazer uma pergunta: quem é pai aqui? Interaja comigo em nome de Jesus, você vai entender. Então todos os pais vão entender muito bem. À medida que o filho cresce, ele sai de um nível onde ele só recebe. E aí quando ele amadurece, ele não consegue ver o pai fazer nada sozinho. E aqui eu estou falando do Senhor. Porque se a gente descer, nós temos muitos pais também. Nós temos o nosso pai biológico. Mas quando nós amadurecemos, nós cooperamos com o Senhor. E era essa mensagem que Jesus estava querendo transmitir em João 13. Eu sou mestre e Senhor, mas eu desci. Vocês estão entendendo? Eu acho que eu estou. Tá, vou explicar direito. Eu lavei o pé de vocês. Façam isso uns com os outros. Vocês me amam? Ah, Senhor, nós te amamos. Então sirvam uns aos outros. Ah, mas não. Se você entendeu, você vai lavar os pés uns dos outros. Então nesse primeiro passo da nossa caminhada, os filhos aprendem a amar. Porque eles receberam uma filiação. Porque eles receberam um amor que não tem como resistir do Pai. Amém? E aí uma pergunta para nossa reflexão: você tem vivido como um empregado ou como um filho? O Pai quer que você cresça em intimidade. E quando nós falamos em intimidade, nós aprendemos sobre devocional. Isso é muito bom. Mas também nós temos aprendido sobre devoção, que isso é melhor ainda, que é desafiador. Então, o lugar de intimidade é onde nós já entendemos que o amor é integral, que o reino de Deus é integral. Aonde nós estamos, Ele está lá. Por onde pisamos, Ele pisa também. As nossas faculdades, Ele está lá porque nós estamos lá. O nosso trabalho, Ele está lá porque nós estamos lá. E Ele passou a habitar em nós. E essa relação de intimidade faz com que o reino venha. Por isso que venha o teu reino. Por isso seja feita a tua vontade, aqui, porque no céu já é o nosso padrão. Então nessa noite, meus irmãos, no nome de Jesus, que nós possamos capturar isso, porque nós já temos entendido algumas coisas. E glória a Deus, como nós temos sido alimentados. Mas nós precisamos entender de que nós precisamos aceitar essa filiação. Porque às vezes nós falamos até que somos filhos, mas na hora da ação, nós nos portamos como quem não é filho. Ainda se sente uma exclusão no interior e na mente. Fazendo uma conexão com Paulo, em Romanos 8,14, ele vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uma coisa que, nesses dias que eu estava
buscando no Senhor, eu tentando ser fiel, né? E eu quero ser fiel àquilo que Ele gerou no meu interior. Não sei se é só comigo, mas quando alguém fala, você prega, aí vem um turbilhão de coisas, até chegar o dia, e vem muita coisa. E aí eu fico, Senhor, eu quero ser fiel àquela coisa que o Senhor liberou. E o Senhor trouxe algumas reflexões, só para a gente... Obrigado, meu amigo. Sabia que Deus entregou tudo que Ele tinha? Deus entregou tudo, o que Ele tinha de mais precioso nessa vida, Ele entregou tudo, por causa de mim e de você. E essa reflexão me pegou, porque muitas das vezes nós não conseguimos passar pela bênção. Nós não conseguimos perder nada, nós queremos ganhar sempre. Quando as coisas apertam, alguém nos persegue, ou alguma coisa está dando errado, a gente já começa a murmurar. Mas o Senhor, Ele entregou tudo. Deus entregou tudo, irmãos. Jesus, Ele abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem, Ele se esvaziou. Ele desceu. Ele nos ensinou por meio da sua vida. E Ele trilhou esse caminho para que nós também venhamos a trilhar. Ele abriu o caminho para nós. Ele aplainou os caminhos para nós. E nós só precisamos seguir os seus passos, nada mais que isso. E aí, o ponto 2 vai nos levar os amigos que confiam. João 14. No versículo 1, João 14, 1. Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. João 14, 27, ele vai dizer: eu deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Mas não é qualquer paz, não é a paz que o mundo dá, é a paz que Cristo tem para nós. Sabe aquela paz que preenche todos os espaços vazios? E a paz não é ausência de guerra, a paz é você estar passando pelo vale da sombra da morte e ter uma voz. Lembra da lembrança que o Senhor me trouxe lá em 2015? A barriga roncando. E aí o Senhor falou: estou contigo. E renovava o meu interior. Em alguns momentos lá atrás, 2015, acho que o Som vai lembrar dessa, eu e o Giovanni ficamos sem energia dois meses, no off, ninguém sabia. Depois puxaram a nossa orelha, né, os irmãos, porque nós ficamos em off. E a luz do poste que a gente morava, era no apartamento de cima, a luz do poste batia dentro do nosso AP. A gente abriu o apartamento, como era no segundo piso, show de bola, meu irmão, a luz estava ali. E louvor e adoração, a Mirla também lembra desse tempo, o Fito. Giovanni era tipo, como nós falamos, carne e unha, né? E é. E eu lembro que quando os irmãos souberam, eles chamaram a atenção da gente, porque nós éramos família, né? E falou: por que vocês não falaram? De fato havia imaturidade no nosso interior, mas aquilo ali não era nada comparado ao que nós já vivemos, o que nós já passamos. Mas o Senhor, Ele nos faz entender que todas as marcas, irmãos, tudo que nós passamos, Ele não desperdiça nada. Nós cantamos aqui: tudo que eu perdi eu considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Nada é em vão. Por isso que com Jesus no caminho, nada é desperdiçado. Nada. Por isso que todas as vezes que eu olho para o apóstolo Paulo, tem tantos outros exemplos, mas quando eu olho para ele, nada dele foi desperdiçado, nem passado, nem presente, nem o futuro dele. Todo conhecimento que ele obteve, perseguia, cooperou para que quando ele se converteu, ele fosse aquele cara carregado de entendimento, de bagagem, de conhecimento, mas não só o conhecimento intelectual, mas as marcas que ele carregou. As marcas que ele carregou trouxe para ele autoridade, trouxe para ele fé. Por isso o Senhor nos chama para esse lugar, para nos tornarmos amigos que confiam. Amigos que confiam.
A confiança, Jesus consola os seus discípulos e os chama a crer, mesmo sem ver. A confiança nasce do amor e produz descanso no nosso coração. Quem confia em Deus honra o Pai e se torna testemunha viva da sua fidelidade. Mesmo nas dores, a fé permanece firme. Talvez nós estejamos em um tempo de espera, meu irmão, e de dúvida. Mas o Senhor nos chama para confiarmos. O Senhor nos chama para permanecermos. Por isso que Ele dá muita ênfase, principalmente em João 15: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Aquele que estando em mim, permanecer em mim, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Que nós permaneçamos nele, irmãos. De forma prática, permaneçamos de casa em casa. Isso é maravilhoso. Temos os nossos desafios, inclusive eu sou um dos que tem falhado muito, mas que é algo que tem me mexido no meu interior, porque é muito bom estar com vocês. É muito bom estarmos juntos nas mesas. E de lá para cá, quando recebi a notícia, eu falei, eu preciso ter mesa, porque é ali que o Senhor manifesta. E aí a Tamara chegou, eu vou pregar, e eu só não falei nada, e liberou sobre mim, compartilhou vida, e outros irmãos compartilharam vida. Então vamos lá, meus irmãos, vamos confiar. Talvez você está aqui nessa noite e a tua fé está meio que esmorecida. Talvez marcas que nós carregamos do passado, ou que foram causadas no nosso coração, decepções. Irmão, permaneça, porque Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo aquele socorro bem presente na hora das tribulações. Ele é Pai, e o Pai nunca abandona o seu filho. Eu sei que é até difícil falar isso no meio dos nossos contextos atuais, mas eu repito, o Pai, Ele jamais abandona os seus filhos. E nós encontramos paternidade em Deus. E nós encontramos paternidade quando nós congregamos e entregamos o nosso coração num lugar onde somos família. Eu louvo a Deus por esse cara aqui, por cada um, pastor Amil, por cada um do presbitério, por cada irmão, que faz 2 anos que nós estamos aqui, que fomos abraçados por essa comunidade, chegamos quebrados, feridos, mas hoje o Senhor mostrou que essas feridas são podas que o agricultor faz para que limpe as impurezas do nosso coração, da nossa mente, como a pastora Mil bem falou, do que nós colecionamos, os troféus, as medalhas. E o Senhor nos faz rasgar os livros. E o Senhor faz com que nós habitemos em família. Confiemos no Senhor. Ponto 3, meus irmãos. Permaneçamos. Nós somos ramos que permanecem. Ponto 3, ramos que permanecem. João 15, no versículo 4. João 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O Pai é agricultor. E o agricultor, ele poda para que dê mais fruto ainda. A poda não é castigo. Eu preciso que você entenda isso no seu espírito, na sua mente, no seu intelecto. A poda não é castigo. A poda não é para a morte. Porque nós podemos ser atravessados por mentiras espirituais, aonde você está sendo podado e há uma voz que diz sim, você está sendo excluído. Você está sendo podado e a poda dói, tá? Dói. E aí há uma voz que pode dizer assim, você está sendo cortado. Te jogaram nos cantos, te esqueceram, te abandonaram. Mas não. O agricultor, o nosso amado, o Cristo, ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós.
Porque Ele quer que nós sejamos purificados do nosso interior, a nossa mente, o que nós já aprendemos talvez até aqui, que não faz sentido permanecer conosco. Nós precisamos ter humildade de nessa noite, no nome de Jesus, pegar tudo aquilo que veio até aqui, talvez coisas que está nos perseguindo ainda, e nós arrancarmos de nós e colocar no altar de Deus, colocar no Senhor. Senhor, eu aprendi tanta coisa, mas eu não consigo me desprender. A minha consciência não consegue capturar, porque eu só sei se for do meu jeito. Meus irmãos, o Senhor, Ele quer nos podar. E talvez muitos estão passando por uma poda. Muitos estão sendo feridos. Está doendo, sabe? O sentimento é de estar perdido. O sentimento é de exclusão às vezes. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos ver muitas coisas que nós precisamos entregar no Senhor. E após sermos podados, Deus, Ele vai purificando o nosso interior. E Ele vai dizendo para que nós não fujamos, mas que permaneçamos. Porque depois da poda vem a multiplicação dos frutos. Todas as vezes que você observar uma árvore sendo podada, parece que ela foi cortada. Ontem no casamento eu cheguei lá, vi um monte de árvore cortada. Aí eu falei assim, o que fizeram aqui? Cortaram tudo, deixaram só 2 pés de manga. E eu acho que foi o Isaac. Foi o Isaac que falou. Cortaram aquelas ali, mas aquelas lá só podaram. A única diferença é que não cortaram aqui, mas fizeram. Mas quem olha fala, cara, tá cortado do mesmo jeito. Então entenda, meu amigo, meu irmão, minha irmã, o Senhor pode estar te podando e o diabo pode estar dizendo, você está sendo excluído e cortado. Então nessa noite, já estou caminhando para o fim. Nessa noite eu quero, no nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao seu interior, que essa poda é para que você dê mais fruto ainda, é que mais vida flua no seu interior. Então você precisa se desprender de algumas mentalidades que ainda te aprisionam. E para acrescentar um testemunho vivo, por um bom tempo eu carreguei dores e mágoas no meu interior. Mas num dia o Senhor falou, foi eu que te feri. Aí eu parei e falei, como assim? Quem me feriu foi o fulano, o cicrano. O Senhor falou, aí me lembrou de João 15:2. Você estava frutificando? Sim. Você estava se esforçando e tentando? Sim. Beleza. Volta lá atrás. E aí o Senhor me levou na minha varanda. E aí eu olhei para o divino. Ele me deu uma visão clara. O coração do divino sendo corrompido por alguns pensamentos de grandeza. E aí na hora o Senhor falou, eu te feri como uma poda, para que você não morra, e para que através de você outros também não morram. Para contextualizar, eu estava à frente de um trabalho, e se eu permanecesse, eu mataria aquele povo, porque o meu coração estava impuro. Algum momento uma seta me atingiu. Ninguém quase sabe disso. Mas naquele dia, quando o Senhor falou, eu te feri, mas feri por amor. Na hora eu falei, Senhor, obrigado. E na hora, as pessoas que me perseguiam, no sentido que eu achava que eram elas que tinham me ferido, que ainda tinha aquela mágoa, não podia ver nem foto. Eu falei, Senhor, obrigado pela vida do fulano. Obrigado pela vida do irmão. Porque ele foi alvo do teu amor, alvo da tua graça, alvo do teu poder. E o Senhor me fez entender porque quando eu lia que ele endureceu o coração de Faraó, eu não entendia nada. Ele é um Deus que ele fere, meu irmão. Feridas de amor. Ele é um Deus que corta, mas são poda, não é corte de morte. Ele é um Deus que aperta, como nós ouvimos o nosso Zé, lá de Cacoal. Como nós ouvimos a Tamara, como nós ouvimos o Jonas, como nós temos ouvido na mesa. Para que nós transformemos, para que chegue no estágio de uva, temos que espremer, de vinho, temos que espremer a uva. De azeite, tem que ser prensado a azeitona.
Nós vamos passar. E nós lemos no início da mensagem: quer ganhar a sua vida? Então perca. Mas se você perder, você vai ganhar a vida. Olha só a dinâmica do reino, irmão. Às vezes, nós somos bombardeados todos os dias, na nossa faculdade, no nosso trabalho. E somos tentados e levados a manter uma postura que não é nossa. Aonde somos, principalmente homens, quer ser o louco, quer ser o doido. E aí você é desafiado na sua masculinidade. Só que é nesse momento que nós vamos, de fato, viver ou morrer para Cristo. Às vezes nós vamos ser tentados em alguma área, seja em santidade, em sermos fiéis àquilo que o Senhor liberou sobre nós, seja na transparência, seja ali no exemplo com os nossos amigos de trabalho. Por isso que eu falei dos meus amigos que estão aqui, estou muito feliz de eles estarem aqui. E todos os dias nós somos levados a isso. E vai ser nesse momento que você vai perder diante dos homens, mas vai ganhar diante de Deus. Como é que tem sido as nossas conversas no trabalho? Como é que tem sido a nossa relação com os nossos colegas? São reflexões que nós precisamos fazer. Como tem sido o nosso testemunho? A martíria tem ido até lá? Como tem sido na nossa faculdade? Nós nos relacionamos apenas com quem é crente? Ou de fato nós entendemos que o Senhor está nos levando como semente, como chamas, para que nós sejamos também aquele que vai incendiar, o cara que talvez um dia estava com o coração queimando, mas aí ninguém chega perto dele porque ele desviou, ele afastou. Tenhamos sabedoria, estejamos atentos ao que o Senhor está falando e não endureçamos o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Ponto quarto e último: filhos. Primeiro, vou repetir, são filhos que aprendem a amar, eles recebem filiação. Amigos, ponto 2, amigos que confiam, e aí ele recebe algo no seu interior, confiança. E o 3 é ramos que permanecem, e eles recebem iluminação. E o ponto 4 e último, filhos que se assentam à mesa do Pai, a mesa da comunhão. João 17, versículo 24. Jesus vai fazer a sua última oração ao Pai. E ele diz, João 17, 24: Pai, eu quero que onde eu estou, também estejam comigo aqueles que tu me deste. Jesus, ele termina essa oração chamando os seus discípulos para uma mesa de comunhão. Por isso que João 17 vai falar muito sobre unidade. Que eles sejam um. Que eles sejam um. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu nos enviaste. O mundo não conhece às vezes isso aqui, ó, a Bíblia, mas as nossas vidas vai revelar às pessoas que não conhecem a Cristo como é a mesa da comunhão do Pai, ou vai gerar vontade. E aí nós vamos lembrar de que havia uma igreja que vivia assim. Acho que vocês não conhecem, né? Que elas caíram na graça do povo. Atos 2, 42 ao 47. Eles viviam como uma família. Eles viviam relacionamentos de intimidade, de relação. Eles compartilhavam sobre a mesa a doutrina, partir o pão, comunhão, orações. E dia após dia o Espírito ia acrescentando os que iam sendo salvos, e eles se achegavam à mesa. E essa comunidade em Atos 2, ela nos ensina muito acerca disso, acerca
do que é sentar à mesa do Pai, à mesa da comunhão. E é isso que vai fazer com que feridas nossas, que ainda persistem até aqui, sejam tocadas pelos nossos irmãos. Porque Deus, e muitas das vezes nós já falamos assim, não, eu tenho a minha relação com Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que ama a Deus e não tem relação e não ama o seu irmão, não tem como. Então Deus, ele vem, mas nós precisamos estender a mesa da comunhão. E eu peço para você ficar em pé, concentrado naquilo que o Senhor está falando no seu coração. Jesus, nesse último ponto, ele termina essa oração chamando os discípulos para esse lugar. É um lugar de intimidade, um lugar de unidade. É onde o Pai, o Filho e os filhos se tornam um só coração. E sempre é um lugar nessa mesa. Sempre é um lugar para que aqueles que querem se assentar à mesa venham, bebam e comam. Por isso, se você está com medo, eu te convido, venha com medo mesmo. Se sente ainda culpa no coração, alguma coisa, venha com culpa mesmo. Porque na mesa, as nossas feridas, elas são tocadas. E a cura é liberada. Há um poder, há uma graça, há um mistério de Deus. De fato, irmãos, você precisa acreditar nisso. Mesmo que não faça sentido no seu intelecto. Lembre-se, eu oro para que no nome de Jesus, aquilo que Paulo disse que Satanás tinha cegado o entendimento daquela igreja, que nessa noite, em nome de Jesus, onde houver entendimentos cegos, que os olhos desse entendimento se abram, que aonde houver escamas nos olhos, que essas escamas caiam no nome de Jesus, que aonde houver talvez confusão mental, eu não estou entendendo nada, que o Espírito traga ordem sobre a sua mente, e que te dê luz e clareza daquilo que Ele mesmo quer fazer. Porque às vezes nós nos movimentamos com coisas que tem que fazer sentido. Temos que sentir. Mas eu não estou sentindo, por isso que eu sou um crente tão fiel, tão santo, que eu não estou sentindo, então eu não vou. Senhor, eu oro, Senhor, nessa noite. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por mentes que às vezes estavam se preparando, ou várias vezes se preparou para estar na mesa da comunhão, mas de alguma forma, alguma seta o atravessou, e ele desistiu, porque ele não sentia mais. Eu oro, ó Deus, para que o Espírito do Senhor venha sobre cada um que está aqui nessa noite, e que eles tenham entendido, Senhor, esse trajeto, esse caminho que nós percorremos, entre, ó Deus, filhos que foram chamados a estar e aprender a amar, amigos que confiam no Senhor, a ramos que permanecem e recebem iluminação. Senhor, que os filhos tenham entendido que a mesa, ela é grande, e à medida que vão chegando filhos, ela vai se estendendo. É uma mesa espiritual, aonde ela vai se alargando, e vai se alargando, e vai se alargando, e vai se alargando, e tem mais lugar na mesa. E às vezes o medo, às vezes a culpa, às vezes até o pecado mesmo, não permite que esses irmãos se acheguem à mesa. Às vezes o sentimento de não ser digno, Senhor, tem paralisado os meus irmãos. Eu oro no nome de Jesus, que o Senhor nesse momento toque no seu interior e diga: tem lugar na mesa, tem lugar na mesa. Jesus, Ele é esse caminho, é aquele que nos reconecta, nos reconcilia. Eu oro no nome de Jesus, do seu lugar, se você entendeu que chegou o tempo, que chegou o momento, ou que você talvez está hoje como alguém que não se senta à mesa ainda, que senta no canto, no chão, tendo lugar na mesa, mas você prefere sentar lá, e parece até que é fidelidade, tá?
Parece até que é fidelidade aquilo que você não está sentindo, mas não, no nome de Jesus, se você tem entendido isso e quer se assentar à mesa com o Senhor nessa noite, que você rompa isso hoje, mesmo sem vontade, mesmo com medo, e venha aqui à frente. Se há pessoas que precisam se reconciliar com esse Jesus, com esse Pai que estende a mesa de banquete, que estende a mesa para os filhos, que eles não condicionam ninguém, mas Ele chama os filhos. Se você se sente que precisa estar sentado nessa mesa, vem aqui à frente. Aleluia. Vem. 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 Há lugar na mesa, vem. Vem e coma e beba. Florescer a verdadeira semente em mim. Vem, meu irmão, vem, tem lugar na mesa. Que eu permaneça em ti, mesmo nos momentos de poda. Eu não quero ser o galho que é cortado fora da videira. E que na poda eu seja limpo para florescer a verdadeira semente em mim. Senhor, em Essa nome de vida Jesus.